Bem-vindos novamente em nosso canal. Hoje vamos abordar o seguinte tema: cuidado com as distrações. Antes, pedimos seu like e sua inscrição em nosso canal. Vamos juntos crescer em fé e fortalecer nosso entendimento na Palavra de Deus. Hoje em dia, além do pecado, temos um inimigo sutil e nós não temos percebido o dano que ele tem trazido. Esse inimigo são as distrações. Quando falamos a respeito de distrações, algumas coisas devem ser levadas em conta. A primeira delas, o próprio ensino de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. A primeira coisa que chama a atenção é justamente a ideia de banquete. Banquete não fala apenas de se sentar à mesa para refazer as forças. Fala de um período de festa, de comunhão, de relacionamento. Normalmente os convidados eram pessoas. Não apenas aquele que convidava queria honrar, mas desfrutar da companhia delas. Não se sentava num banquete para comer rapidamente e correr para outra atividade. Ele era a valorização do relacionamento. Precisamos entender que Deus nos criou para o relacionamento. Veja o que está escrito no Salmo 25. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Quando olhamos para o Jardim do Éden, o desenho da criação de Deus, vemos que Deus visitava o primeiro casal diariamente. Ele estava dizendo: Eu quero ser parte da vida de vocês todos os dias. Ou seja, Deus sempre buscou relacionamento. Precisamos entender que mesmo quando Adão peca, ele se esconde com vergonha de Deus. A pergunta que Deus faz não é o que é que você fez. A pergunta de Deus é: aonde você está? Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: o problema não é tanto aquilo que você fez, mas para onde aquilo que você fez te levou para longe de mim. Traduzindo, eu perdi você, eu quero você de volta. Aprendemos que o plano da redenção apenas como se envolvesse perdoar pecados, remover a condenação eterna do inferno. Muitas vezes não valorizamos o resgate do relacionamento, da comunhão, da intimidade. Precisamos entender que a salvação não é mero resgate da condenação eterna. Aliás, quando Moisés vai até Faraó, e nós lemos isso em Êxodo no capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Ele traz uma mensagem da parte de Deus: Deixa meu povo ir. A palavra é para que me adore. O propósito da redenção é adoração. Aliás, nós vemos que Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetiza dizendo para que, libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O propósito da libertação que Deus produz é nos conduzir à adoração, não porque Deus precise dela. Paulo, pregando em Atenas, diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Ele não precisa da nossa atenção, da nossa valorização, da nossa adoração ou da comunhão. Mas Ele sabe que eu e você jamais seremos preenchidos sem a comunhão com a presença dEle. Então somos chamados para esse lugar. Mas quando Moisés vai até Faraó dizendo: Deixa meu povo ir para que me adore,
qual é a resposta de Faraó, que na tipologia bíblica é uma figura de Satanás, nós vamos entender que Deus tira o seu povo da escravidão do Egito, que estavam sob a tirania de Faraó. Nós fomos tirados do reino das trevas, estávamos escravizados sob a tirania de Satanás, eles saíram por causa da morte do Cordeiro da Páscoa. Cristo é chamado de o nosso Cordeiro Pascal. Quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, Deus diz que eles eram o povo de propriedade peculiar dele dentre todos os povos. Eu e você, como igreja, somos chamados por Pedro de propriedade exclusiva de Deus. Precisamos entender que diante disso, Faraó, que representa Satanás, responde: esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração e vamos enchê-los de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Ele sabe que o chamado final de Deus é para que tenhamos comunhão e relacionamento. E ele tenta sabotar isso por meio de distrações. O pecado é uma deliberada manifestação de rebeldia do ser humano, que vira as costas para Deus e o troca por aquilo que é ilícito e errado. Mas as distrações, elas acabam sendo muito mais sutis, porque normalmente elas não entram na definição de algo ilícito, pecaminoso ou errado. São coisas não apenas lícitas, mas que muitas vezes são sinalizadas na palavra de Deus como uma expressão da bênção dele, do cuidado dele por nós. Pode ser o cumprimento de uma promessa, uma resposta de oração. Jesus menciona 3 desculpas que foram dadas. O primeiro diz: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Ele está falando da aquisição de uma propriedade. Nenhum de nós, hoje, trataria a aquisição de uma propriedade como algo ruim. A maioria diria bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Precisamos entender que há coisas que elas não são erradas em si mesmo, mas que podem ocupar um lugar de importância que não lhes pertence, e quando concorrem com o lugar de importância de Deus, aquilo que não é errado em si passou a estar no lugar errado na nossa vida. O outro diz: comprei 5 juntas de bois. Numa época onde todo mundo tirava o sustento da terra, onde não tinham maquinários de agricultura como plantadeiras, colheitadeiras, ter 5 juntas de bois significava aumentar exponencialmente a produtividade. Um aumento da produtividade significa o aumento de recurso, ganhos no bolso, segurança material. Nenhum de nós trataria isso como errado. Diria: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. A terceira desculpa é a que menos podemos classificar como algo ruim. Casei-me. O casamento é a ideia de Deus. Não há nada de errado com o casamento. Errada é a escolha que alguns estão fazendo de com quem casar ou a forma de como conduzir o seu matrimônio. No entanto, quando coisas corretas, lícitas, ocupam um lugar de importância que não deveriam, nós estamos nos perdendo em algo que pode ser classificado como distração. Nós precisamos reorganizar a nossa vida pelo prisma das advertências bíblicas e precisamos cuidar com o perigo das distrações. Alguns se perdem e sabem que estão perdendo, outros não. Quando a Bíblia fala a respeito de Maria e de Marta, a Bíblia diz que Marta estava distraída. Palavra de Jesus em muitos serviços, algumas outras traduções só dizem ocupada, e o Senhor Jesus acaba dizendo para ela: pouca coisa é necessário, ou mesmo uma só, e de sua irmã escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ele está dizendo que se nós entendemos a importância de Deus, se nós assentamos aos seus pés, mesmo a disposição de Marta de trabalhar para agradar e servir Jesus, que era uma boa motivação, ela não poderia ter suplantado essa disposição dela de estar aos pés do Senhor, como sua irmã. E o problema de quem não frequenta mais esse lugar é que normalmente ele quer tirar os outros de lá. O problema dos distraídos é que eles acham que quem tem foco está errado, e nós precisamos não apenas ter o cuidado de que não aconteça conosco, mas saber que quando isso nos envolve, pode ser contagioso, e nós podemos também prejudicar outras pessoas. Se você tem se distraído, não estamos aqui para julgar você, nem pelo seu passado, nem pelo seu presente.
apenas para trazer um alerta que possa mudar daqui para frente o seu futuro, a sua forma de se relacionar com Deus. Que cada um de nós seja cauteloso, trate o pecado como o inimigo que é, mas reconheça que ele não é o único inimigo, não é o único perigo. As distrações que vê mascaradas atrás de coisas boas têm roubado muito o nosso relacionamento com Deus, e que nós possamos não só valorizar a Deus, mas priorizá-lo, colocá-lo antes e acima de qualquer outra coisa, por melhor que seja, mesmo aquelas que são classificadas como bênção de Deus. Ele prometeu abençoar os israelitas que ele tirou do Egito quando entrassem em Canaã com prosperidade. Mas ele diz: guardem o coração de vocês para não acontecer que depois de vocês terem prosperado, se esqueçam do Senhor seu Deus. O próprio Deus estava dizendo: eu vou abençoá-los. Mas até aquilo que eu entrego como bênção pode roubar a atenção e o coração de vocês de mim. E Deus está dizendo: até quero abençoá-los, mas não quero perdê-los. Que Deus nos ajude a viver longe das distrações. Chegamos ao fim desse vídeo, mas a jornada de crescimento espiritual continua. Lembre-se, o combate às distrações é um esforço contínuo e estamos aqui para caminhar junto com você nessa jornada de fé. Se você achou essa mensagem importante, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde os próximos estudos que preparamos com muito carinho para fortalecer a sua vida espiritual. E se você conhece alguém que também precisa desse alerta sobre as distrações, compartilhe esse vídeo. Que Deus continue guiando nossos passos e até o próximo encontro, onde juntos exploraremos ainda mais as riquezas da Palavra de Deus. Até breve e que Deus abençoe sua vida.